carinho, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra sempre servir aqui neste púlpito. Nós pregamos em tantos lugares, mas de fato quando ministramos na nossa casa, sempre há uma alegria diferenciada. Isso é muito bom, tá certo? Deus continue abençoando o nosso pastor, sustentando, fortalecendo, mantendo firme para que esta obra continue progredindo. Deus abençoe todos os queridos pastores, irmãos que aqui estão. Para mim é muito bom servir aos amados. Abra sua Bíblia. Eu quero falar com vocês sobre Romanos, capítulo 11, versículos de número 33 ao 36. Queridos, em todos os cultos que eu tenho tido oportunidade, eu tenho apresentado aos irmãos esta obra recém-lançada, que é um livro com o tema A Gênese da Doutrina da Justificação pela Fé. A primeira tiragem deste livro acabou rapidamente, nós fizemos uma nova tiragem e temos pouquíssimas unidades. No término do culto, os irmãos que desejarem adquirir, é uma análise tanto de cunho exegética, interpretativa, quanto histórica. Então no final do culto, você que desejar, eu tenho poucas unidades, será uma alegria entregar em suas mãos, tá certo? O último mês agora, mês de outubro, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, e aqui nós trabalhamos sobre uma das bandeiras da Reforma, que é o Sola Fide, amém? Capítulo de número 11, versículos 33 em diante, diz-nos assim o texto sagrado. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia, por favor, aberta após a leitura. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Verso 36, todos juntos. 1, 2, 3. Porque dele... Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço, fale comigo através da tua palavra. Amém. Queridos, quantos de vocês já se sentiram pequenos, diminutos, de baixo, ao contemplar a vastidão desse universo? Quantos de vocês, ao olhar para os céus, para os astros, para as estrelas, ou até mesmo naquele momento de passeio, enquanto olhas para a praia, para o mar, para o horizonte, para o oceano, e você percebe-se tão pequeno? Quando contemplamos o horizonte além, nós observamos como somos ínfimos, como somos limitados. Quando percebemos o nosso tamanho em detrimento àquilo que está diante dos nossos olhos, nós conseguimos de alguma maneira deduzir a nossa fugacidade. Somos fugazes, passageiros, limitados, somos tão pequenos. De alguma maneira, esse texto aqui, ou este é o sentimento que Paulo tem. Paulo percebe-se extremamente apequenado. Paulo percebe-se de baixo, ínfimo, passageiro. Ele olha para si e vê e reconhece a sua pequenez. Mas pasmem, Paulo não está apenas contemplando o horizonte, os astros, as estrelas, o oceano. Na realidade, Paulo está contemplando aquele que é o Criador de todas as coisas. Paulo está contemplando alguém que é muito maior que os mares, os rios, os horizontes. Ele está falando de Deus. E se você observar, ele usa esta analogia. A analogia de um grande oceano, ou talvez a analogia de alguém que está subindo uma montanha, e quando ele chega no ponto mais alto daquela montanha, ele contempla todo aquele horizonte e expressa-se, ele adora. Nós estamos diante de uma doxologia paulina. Doxologia é a junção de duas palavras no grego: doxa, glória, logia, palavra. É uma palavra de glória, é uma palavra de exaltação.
É uma palavra de engrandecimento que Paulo expressa. Antes, porém, consideremos algumas coisas sobre esta carta. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Roma, provavelmente durante a sua terceira viagem missionária. Enquanto ele estava na cidade de Corinto, por volta do ano 57, ele escreve para esta igreja que se reunia lá no contexto de Roma. O apóstolo Paulo nunca pisara naquela igreja. Ele não foi o fundador da mesma, mas ele escreve com o coração aberto para lidar com alguns desafios ali existentes. O próprio apóstolo se auto-intitula como sendo ele o autor da carta. No primeiro verso ele diz: eu, Paulo. Quando nós contemplamos esse texto, queridos, nós percebemos que Paulo, de alguma maneira, ele tem alguns propósitos ao escrever para aquela igreja. Paulo queria, de alguma maneira, ensinar-lhes acerca da doutrina da justificação pela fé. Como é possível de um homem pecador relacionar-se com um Deus que é completamente santo e perfeito? Como é possível? Não é por meio das obras, méritos, mas apenas por meio dessa graça que transborda sobre o homem. O apóstolo Paulo também está escrevendo para lidar com alguns desafios atrelados a judeus e gentios. A igreja de Roma, ela é uma igreja miscigenada. Nós temos judeus e gentios que comungam de um mesmo espaço. Havia dificuldades, havia rixas, havia atitudes humanas, naturais, que dificultavam o relacionamento, e Paulo lida com essas coisas. Mas o terceiro propósito, e não menos importante, é que Paulo também queria, objetivava, ir além do território da Ásia Menor. Paulo queria pregar na Espanha e, por conseguinte, ter a igreja de Roma como uma parceira nesta viagem missionária era extremamente importante. Então ele deseja a ajuda daquela igreja, o auxílio, ou de alguma maneira tê-las como se fosse uma ponte para alcançar terras mais longínquas. A carta aos Romanos, Paulo trata de vários assuntos: pecado e graça, vida no Espírito, o relacionamento de Israel e os gentios, e também ética cristã na segunda parte da sua carta, dos capítulos 12 em diante. Quando nós olhamos a carta aos Romanos, ela literalmente, das 13 cartas de Paulo, foi uma das que mais impactou grandes nomes ao longo da história. Por que não lembrar de Agostinho de Hipona, John Wesley, Lutero, Calbart e tantos outros? Esses homens tiveram as suas vidas impactadas através da carta de Paulo aos Romanos. Além disso, queridos, essa carta, ela serve-nos como uma fonte inspiradora de instrução, de admoestação, de exortação, de encorajamento. Há um comentarista chamado William Barclay que ele nos diz que Paulo nunca escreveu uma passagem mais característica do que esta que escolhemos. Nesta porção dos versículos 33 ao 36, nós temos poesia misturada com teologia. Paulo está adorando a Deus, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus, magnificando ao Eterno, bendizendo aquele que é Senhor de tudo e de toda a história. Essa doxologia, ela literalmente é o momento em que Paulo, após ele falar de todas essas doutrinas maravilhosas, ele não consegue ficar indiferente. É impossível que alguém que se proponha a contemplar Deus, a olhar para Deus, a observá-lo, é impossível que esta pessoa fique inerte. Assim como nós não ficamos quando contemplamos o oceano. Nós nos incomodamos, nós ficamos maravilhados. Assim é todo aquele que olha para Deus. Eu não consigo olhar para Deus e ficar insensível, alheio, distante, apático. Não, eu fico maravilhado. Boquiaberto, coração queima, literalmente há lágrimas nos olhos, a voz embarga. Nós queremos expressar-se diante da grandeza desse Deus. Então, algumas coisas eu quero observar com você nessa doxologia. A primeira delas é que
Paulo, ele começa louvando a Deus. O apóstolo Paulo não poderia terminar esta sessão de outra maneira, a não ser adorando ao Senhor. Após todas essas doutrinas, saturado de gratidão, ele engrandece, ele bendiz, ele magnifica, ele reverencia, ele tributa louvores, ele reconhece a grandeza. O meu compromisso nesta manhã com você é exatamente te convidar a subir nesta grande montanha, a contemplar este grande horizonte, a perceber esse pequeno, a levantar as mãos e dizer: glória a Deus por tudo isso. O nosso compromisso nessa manhã é como Paulo, terminar este culto adorando a Deus. E eu quero que você observe quais são os motivos que Paulo destaca para a adoração. Ele usa uma argumentação tríplice nesses 3 versículos. Ele destaca pelo menos 3 atributos de Deus, 3 perguntas retóricas e 3 ações ou consequências de tudo isso aqui. Primeira razão que Paulo destaca é a profundidade da riqueza de Deus. Paulo já havia falado sobre essa riqueza em outros momentos. No capítulo 2, verso 4, ele disse: ou será que você despreza as riquezas de Deus? No capítulo 9, verso 23, ele diz: quer dizer que ele fez isso para tornar conhecidas as suas riquezas e as suas glórias. Aqui no capítulo 10, o verso 12, ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo é Senhor, Senhor de todos, e abençoa ricamente aqueles que o invocam. Essas riquezas de Deus têm a ver com a bondade por meio da qual Deus manifesta-se graciosamente. O John Stott, ele diz que a ideia predominante é que a salvação é uma dádiva de Deus, que enriquece imensamente aqueles a quem é concedida. Paulo diz: não existe alguém tão disposto a estender as suas riquezas aos homens que consiga se comparar a Deus. Ele estendeu as suas dádivas, ele nos enriqueceu das suas benesses, ele despejou sobre nós todas as suas dádivas. Um outro comentarista chamado Douglas Moo, ele destaca que essa riqueza divina tem a ver com as bênçãos que Deus proporciona a todos os pecadores indignos. Todos nós éramos outrora indignos, distantes, alheios, apáticos, não tínhamos nenhum tipo de mérito, nem tampouco merecimento. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele derramou sobre a nossa vida. Mas Deus, que é riquíssimo, Ele despejou sobre nós das suas benesses. O apóstolo Paulo destaca um segundo atributo em Deus. Ele diz que Ele é profundo em sabedoria. E essa sabedoria de Deus tem a ver com a capacidade que Ele tem para selecionar os melhores meios para estabelecer a sua vontade. Deus é todo sábio, Deus é todo sapiente, Deus é todo, domina a sabedoria e tem os melhores caminhos. Ele é eficaz no seu agir. Assim como o oceano, que nós conseguimos contemplar apenas a superfície, não conseguimos perceber profundamente a sabedoria de Deus. Paulo está dizendo: veja como esta é uma ação que foge da nossa capacidade. Deus é tão sábio que aprouve a Ele salvar o homem através do sacrifício do seu Filho. Aprove a Deus resgatar o homem através do seu próprio unigênito Filho. A sabedoria de Deus, ela é profundíssima. Nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos dominar, nós não conseguimos literalmente enquadrá-la. Somos limitados. Paulo não consegue dizer outra coisa. O apóstolo Paulo, ele também declara que o conhecimento de Deus, ele é profundo. 3 coisas ele destaca, diga comigo: meu Deus. Diga: meu Deus, Ele é riquíssimo. Diga: meu Deus é profundo em sabedoria.
Diga: o meu Deus é detentor de todo conhecimento. Três coisas que Paulo contempla. O conhecimento de Deus tem a ver com não apenas não estar relacionado a nós conhecermos a Deus, mas está relacionado à sua própria onisciência, a sua própria capacidade de conhecer todas as coisas, a sua própria capacidade de perceber tudo que existe. Não há coisas alguma que esteja fora do conhecimento de Deus. Ele não é pego de surpresa. Ele não é pego de maneira desproporcional ou sem estar aguardando. Ele conhece todas as coisas. O salmista Davi disse-nos que ele nos sonda e nos conhece. Ele esquadrinha-nos, ele perscruta-nos. É como se você pegasse a sua blusa e observasse-a pelo avesso. Deus, ele tem todo o conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Ele percebe tudo. Não existe nada que esteja à revelia de Deus. Ele te vê, ele te sonda, ele te conhece, ele te esquadrinha, ele te perscruta, ele te examina, ele te vê, ele te sonda. Tudo está diante de Deus. Paulo disse: é estarrecedor quando contemplamos a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo nos diz ainda, acrescentando a isso, que são insondáveis os seus juízos. As soberanas decisões e decretos de Deus que estão à sua disposição, elas são insondáveis. Nós não conseguimos alcançar, somos limitados. Nesse presente texto, essa maneira de Deus operar tem tudo a ver com a forma como Ele desejou salvar o homem. Nós não conseguimos alcançar, mas ainda mais, os seus caminhos são inescrutáveis. É impossível rastrear, é impossível alcançar, é impossível determinar como Deus se utiliza das suas decisões e caminhos para Ele, unilaterais, para cumprir a sua vontade. Os caminhos dele nos surpreendem. Às vezes pensamos que Deus virá por alguns caminhos, se utilizará de determinados meios, levantará certas pessoas, mas aí Deus vem para mim, para ti e diz: os meus caminhos são inescrutáveis. Você não consegue alcançar, você não consegue rastrear, você não consegue acompanhar, você não consegue determinar, você não consegue prever. Não há probabilidade que nos faça seguramente dizer como Deus agirá, porque os caminhos dele são muito maiores. É por isso que eu e você devemos apenas adorar a Deus, porque os caminhos dele vão além da minha capacidade, vão além da sua capacidade. Nos humilha, nos constrange, nos faz esmorecer e dizer como Paulo: glória a Deus por todas as coisas. Você pode glorificar a Deus por isso? Após Paulo destacar esses três atributos de Deus, o apóstolo Paulo enaltece a autossuficiência de Deus nos versos 34 e 35. Se você observar Paulo aqui, para enaltecer a autossuficiência de Deus, ele se utiliza de três perguntas retóricas, que a resposta já vem imbuída nela, para reforçar a sua argumentação. Primeira coisa que Paulo diz é: quem conheceu a mente de Deus? Se você observar, cada uma das perguntas estão relacionadas aos atributos de Deus que foram destacadas logo de imediato. Quem compreendeu a mente do Senhor? Porque logo anteriormente Paulo disse: os seus caminhos são inescrutáveis. Quem conseguiu compreender a mente de Deus? Paulo cita isso aqui, extraído lá de Isaías 40, verso 13. Se você observar, naquele contexto que era um contexto de cativeiro, e Deus prometera libertar o seu povo, era impossível porque a Babilônia era o império dominante, mas Deus usou Ciro para libertar. Quem conseguiria supor esse plano? Quem poderia imaginar que Deus faria assim?
Paulo está dizendo: a mesma coisa aconteceu agora para salvar o homem. Quem conseguiu compreender a mente de Deus? Ninguém conseguiu compreender a mente do Senhor. Ninguém imaginaria que Ele se utilizaria desses meios, que Ele se utilizaria desses caminhos. O próprio texto de Isaías 55:8 diz: os seus pensamentos são maiores do que os meus pensamentos. Os seus caminhos são maiores do que os nossos. Assim como a terra está bem distante, os céus distantes da terra, assim são os pensamentos de Deus. Eles são muito maiores. Escute-me, por favor. Abandone nesta manhã qualquer pretensão de entender tudo que Deus faz e confie plenamente nele. Abandone toda pretensão de querer entender tudo que Deus faz e renda-se diante do Senhor nessa manhã. Talvez você olhe, perceba, vislumbre o cenário que te rodeia e diga: Deus, eu não sei como lidar, eu não sei como acontecerá, eu não sei por quais caminhos eu conseguirei me sair dessas situações. Paulo está dizendo: da mesma maneira que Deus livrou Israel através de Ciro, que era uma ação impensável humanamente falando, agora Ele usou Jesus para na cruz libertar o homem. Literalmente, ninguém consegue compreender a mente de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Um Deus cuja mente, cuja capacidade está muito além de todos nós. Paulo nos humilha mais ao dizer: quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Queridos, essa pergunta, que também é uma citação de Isaías 40, verso 13. A Bíblia orienta que nós precisamos de conselhos. Precisamos de conselheiros. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há vitória. Nós precisamos de homens mais sábios, pessoas mais sábias, mais preparadas, que nos oriente, que nos guie, que aponte caminho, que ajude-nos nas nossas inquietações, preocupações, aflições. Mas Deus não. Deus, Ele não precisa de conselheiros. Deus, Ele tem o conhecimento de maneira plena. Ele sabe exatamente como operar. Ele sabe exatamente como agir. Deus, não há falta de conhecimento nele. Deus não aprende porque Ele é completo. Deus não tem dúvidas porque Ele é inteiro. Deus, Ele não precisa de outrem para lhe orientar o caminho, porque Ele sabe exatamente como agir. Quem foi o seu conselheiro? Ele faz uma relação direta com como insondáveis são os seus juízos. Quem precisou aconselhar Deus, se os seus juízos são insondáveis? Os seus juízos são insondáveis. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo ainda destaca: quem primeiro lhe deu para que ele recompense. Quem primeiro deu para que ele recompense. Lembre-se, a relação é a profundidade das riquezas. O apóstolo Paulo, com essa sua fala, de alguma maneira, ele humilha todos aqueles teólogos contemporâneos da famigerada teologia da prosperidade, que imaginam que Deus pode ser colocado em dívida com o homem, que imaginam que Deus pode ser colocado em uma condição de subserviência do homem. Eu não posso deixar Deus na condição de devedor. Deus não me deve nada. Deus não nos deve coisa alguma. Deus não está em débito e em dívida comigo, contigo, nem tampouco com ninguém. Muito pelo contrário, irmãos. Nós é que devemos todas as coisas a Deus. Nós é que devemos todas as coisas a Deus. O apóstolo Paulo extrai essa citação de Jó 41, verso 11, onde Deus diz para Jó: quem primeiro me deu alguma coisa para que eu possa pagar? Tudo o que está debaixo dos céus me pertencem.
O salmista no Salmos 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Lá em Ageu a Bíblia diz: meu é o ouro, minha é a prata, todas as coisas pertencem a Ele. Deus não é nosso devedor, nós é que somos. Se aqui estamos, é porque graciosamente Deus tem nos abençoado. Deus tem estendido as suas mãos. Deus tem provido sobre a sua vida. Deus tem sido fiel na sua história. Deus tem visitado a tua casa. Deus tem provido, Deus tem sustentado. Deus tem aberto portas. Deus tem estendido as mãos. Eu e você somos eternamente devedores desse Deus. Como algumas pessoas podem imaginar que Deus ficará em débito com alguém? Que por causa do meu serviço, da minha fidelidade, por causa da minha devoção, porque eu sou um dizimista fiel, Deus vai ficar em dívida comigo? Como eu posso cobrar de um Deus que não precisa de nada? Como eu posso colocar em sujeição um Deus que é completo em si mesmo? Um Deus que Ele olha para mim, para ti e diz: eu não preciso de nada, eu tenho todas as coisas. Mas mesmo sem precisar, Ele olha para nós e diz: mas eu quero ser adorado por vocês. Ele não precisa, mas Ele se compraz na nossa adoração. É isso que nós devemos aproveitar nessa manhã. Ele não carece, Ele não precisa, eu não posso colocá-lo em sujeição. Eu devo olhar para Ele e dizer: graças te dou, Senhor, porque o Senhor não me deve nada, eu é que te devo todas as coisas. Se eu estou aqui um domingo de manhã celebrando ao Senhor, é porque a tua mão de Deus está estendida sobre a minha vida. Eu quero que você levante a sua mão e receba essa palavra. Se nós estamos aqui comemorando mais um ano de aniversário dessa igreja, é porque Deus graciosamente tem derramado da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua ajuda, do teu auxílio, do seu socorro. Deus não me deve nada, eu devo tudo a Ele. Nós devemos tudo a Deus. Tudo a Deus. O apóstolo Paulo, então, diante dessa realidade, ao destacar essas três perguntas, cujas respostas são: ninguém. Quem compreendeu a mente de Deus? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem foi que deu a ele primeiro? Ninguém conseguiu levantar a mão e dizer: eu, Paulo, presente. Ninguém. 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 Diante disso, Paulo disse: só tem uma consequência, uma reação. É tanto que o verso de número 36 começa com um porquê ou um pois. Está totalmente relacionado a desdobramentos lógicos do que ele acabou de dizer. Como consequência de tudo isso, como reação a tudo isso, nós só podemos fazer três coisas. O que, Paulo? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém conheceu. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém foi seu conselheiro. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem primeiro deu para que ele se tornasse devedor? Ninguém, Paulo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Essa declaração final de Paulo, ela é muito importante, porque ela nos faz compreender três coisas. A primeira delas é que Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. A expressão que é utilizada aqui para dele é uma expressão no grego kai, que é tirar, é extrair, é emanar. Paulo está dizendo que Deus é a fonte, Deus é a origem, Deus é o pontapé inicial. Escute, por favor. Deus estava na eternidade. Ele não precisava criar. Deus não vivia em uma solidão cósmica, depressão eterna, e disse: eu preciso criar. Ele não precisava, mas Ele precisou dizer: haja, para que todas as coisas viessem à existência. Paulo diz: Ele é a fonte, é dele que emana, é dele que salta, é dele que sai, é dele que Ele é a origem de todas as coisas. Tudo aquilo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra tem origem em Deus. Mas Deus não é só a origem, o Criador, a fonte. Porque Paulo disse: é dele e é por Ele.
Por ele significa, ele é o meio que sustenta, que mantém. Havia uma heresia muito conhecida chamada deísmo aberto, que ele defendia o seguinte, que Deus é como se fosse uma espécie de relojoeiro que criou o mundo, todas as coisas, deu corda e deixou-o andar seguindo as leis e o curso natural da vida. Ele não intervém, ele não interage, ele não age. Esse é o Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele não apenas cria, mas também por meio dele, ele também sustenta. Ele não apenas cria e deixa a sua criação andar ao seu bel prazer. Ele é aquele que mantém todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Atos 17, verso 28, ele diz: nele existimos e nele nos movemos. Se estamos aqui, não apenas nós, mas todos os seres na terra, se existe, é porque Deus está sustentando. Se anda, se caminha, se levanta, se ergue, se deita, é porque Deus está sustentando. Isso é maravilhoso, porque até esse levantar de mão só é verdade porque Deus te dá condições de levantar. Até o levantar-se, até o erguer-se, até a sua respiração, se Deus por um tempo ínfimo dissesse: eu vou cessar a respiração dele ou dela, você tombaria sentado nessa cadeira e eu consequentemente aqui pregando. Mas Deus é aquele que sustenta. Nós estamos aqui, mas Deus está nos sustentando. Nós estamos aqui, mas Deus está nos sustentando. Você pode levantar as suas mãos, abrir a sua boca. Você reconhece esse Deus poderoso, esse Deus que sustenta a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua existência está nas mãos dele. O escritor aos Hebreus diz: ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. O meu Deus e o teu Deus não é um Deus distante, alheio, apático, indiferente. Ele é um Deus que intervém na história. Ele é um Deus que se manifesta no tempo e na história. Ele é um Deus que vai em situações, em circunstâncias, em vales. Ele visita-nos. É Ele que é o Deus que é a origem, mas também é o Deus por meio de quem todas as coisas permanecem em ordem. Bastava que Deus deixasse-as andar ao bel prazer e nós viveríamos um pandemônio. Mas Deus, sábia, perfeita e soberanamente, Ele coordena todas as coisas. Ele diz: o mundo não está andando ao seu bel prazer. Eu tenho as rédeas da história, eu tenho as rédeas da vida. Eu sou Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Quantos aqui têm certeza de que Deus é a origem, é o sustentador? Então dá a melhor glória a Deus que você puder, porque Ele é digno. Paulo disse: como eu não posso terminar em adoração isso aqui? Quando eu olho para a criação, quando eu olho para a manutenção. Mas Paulo então acrescenta uma outra informação, que ele diz que ele não apenas é a fonte e o sustentador, mas Paulo disse que para ele também é ou são todas as coisas. Deus, ele é a origem. Deus, ele é o instrumento que sustenta, mas ele também é a meta final de todas as coisas. O catecismo de Westminster, embora eu não subscreva todos os pontos, ele diz que o fim último da nossa existência é glorificar a Deus e desfrutar-se nele para sempre. A criação, ela redunda em glória a Deus. A meta, o objetivo, o alvo, o propósito final é a glória de Deus. Paulo diz: ele não apenas criou, meus irmãos, ele não apenas sustenta, mas no final de todas as coisas, tudo convergirá para a glória de Deus. Há um certo comentarista chamado John Murray, que ele diz assim: Deus é a fonte de todas as coisas, no sentido de que elas procedem dele. Ele é o criador e o agente por intermédio do qual todas as coisas subsistem. Mas ele também é a finalidade essencial, cuja glória todas as coisas haverão de redundar.
Tudo está caminhando para a glória de Deus. Você olha esse mundo caído, você olha tantas pessoas distantes, apáticas, apostatando, se distanciando, e você se desespera. Meu Deus, as coisas parecem que estão indo de mal a pior, verdade. Mas no final, Deus ele fará com que elas convirjam para a glória dele. No final, eu já sei qual será a última cena. Estaremos lá diante do Cordeiro, dizendo glória a Deus nas alturas. Nós estaremos diante dele, literalmente sem dores, sem mágoas, sem angústia, sem lágrimas nos olhos, dizendo glória a Deus por tudo. Irmãos, diante disso, a única reação possível é glória, pois a ele eternamente. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Visto que foi ele que planejou a salvação, tornou-a realidade, sustenta-a no tempo, conduz a sua glória final, o que eu faço, pastor? Glória, pois, a Deus eternamente. Eu não consigo sondar os seus caminhos, pastor. Glória, pois, a Deus eternamente. Eu me sinto tão pequeno, pastor. Glória, pois, a Deus eternamente. Nós somos chamados nessa manhã, como Paulo, a subir ao pico dessa montanha, a olhar o horizonte, ficar calado, ou apenas expressar essas palavras: glória, pois, a ele eternamente. Fica de pé, por favor. Eu já vou encerrar, mas eu quero só orar por você. Deixa eu só orar por você. Eu quero convidar você para terminarmos esse culto em doxologia, em adoração. Você está comigo? Quem diz amém? Segura na mão do seu irmão, por favor. Eu convido você a adorar o seu Deus por alguns instantes. Eu convido você a abrir seus lábios e tributar louvores àquele que é digno de toda glória. Eu convido você a reconhecer como Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Ó Senhor, aqui estamos diante da tua presença, Deus. Rendemos-te graças nessa manhã. Reconhecemos que o Senhor é grande e é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aqui está uma igreja que está maravilhada diante da tua grandeza. Nos maravilhamos diante dos teus feitos. Ficamos, Senhor, estarrecidos diante da tua manifestação soberana de Deus. Nós somos pequenos, nós somos carentes, nós somos de baixo, mas o Senhor é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Se você concorda comigo, levante a mão dessa pessoa bem alto, abre a tua boca e comece a render graças ao seu Deus nessa manhã. Rasgue a sua alma diante dele. Você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para engrandecer, você tem liberdade para tributar louvores. Não fique insensível, diga: Deus, eu vou te adorar por tudo. Louve a ele. Oh Espírito Santo, Tu és digno. Oh Espírito Santo, abre os teus lábios em adoração a Deus. Tu és digno de tudo, meu amigo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória,